a gente vai dar início agora a uma sequência sobre o que vocês pediram muito nas caixinhas, que foram religiões. A gente vai começar com o catolicismo. A gente hoje tem o Lucas e o Bruno. Eles são católicos e vão falar mais da gente sobre a vivência, sobre a experiência. O Lucas dá aula de catecismo. E é isso. Vamos lá, vamos se apresentar? Lucas primeiro? Eu sou o Lucas, tenho 25 anos. Como a Pri já falou, eu dou aula de catecismo, mas especificamente na Crisma, na Costa de Maria. Eu sou o Bruno, tenho 39 anos. Na verdade, só vim pra comer. Aí caiu! Eles me convidaram para eu ser católico, então eu também vou dividir um pouco da minha experiência. Não igual a do Lucas, mas minha experiência de ser católico. Lucas, fala um pouquinho pra gente, como é que você chegou até o catolicismo? Eu vim de uma família católica, né? Eles não são muito frequentes. Todo mundo ia às missas aos domingos, né? Eu odiava a catequese. Eu também. Porque era Eu igual um colégio. Eu Cara, também. uma criança de 10 anos, eu já estudava de manhã. Aí, durante 2 vezes na semana, eu tinha que ir lá na igreja, cara, eu tinha que estudar. Cara, era livrinho, era prova. Caraca, eu só queria jogar no PlayStation. Aí, no final de semana, ainda tinha missa, ainda tinha encontro. Aí fica aquele ato grande, né? Eu fiz a minha primeira comunhão, aquele ato grande. Aí, dos meus 16, acho que eu entrei na Crisma. Vai ser igual a catequese, livro, não sei o que. Não, já é uma pegada um pouco mais diferente. São encontros, né? Geralmente nas crismas a maioria da equipe é jovem, então fica uma reunião de jovem com jovem. Aí eu, tá interessante. Mas quando, era sábado à tarde, aí meu pai, meu pai, mãe, você vai fazer crisma, que não sei o que. Tá bom, é uma meia mão, não dá minha vida, não vai matar não. Aí foi indo, aí eu fui gostando. Fiz a Crisma, aí lá na Costa de Maria a gente tem um pós-Crisma, que a gente continua debatendo alguns assuntos, mas de uma maneira católica. Aí, nesse vai e vem, você quer fazer parte da Crisma, da equipe? Eu gostaria. Eu tô nessa pegada aí desde 2016. Caramba! Muito tempo. Muito tempo mesmo, né? Bem jovem, né? Exatamente. Qual é a sua experiência? Como que A minha foi? experiência é um pouco parecida com a do Lucas. Eu comecei com 9, 10 anos, fazendo a primeira comunhão ali na Nossa Senhora. Eu saí andando lá do final da Caxambi, mesma coisa também, revoltado, que eu estudava de tarde, mas tinha que ir de manhã, e como meus pais trabalhavam, eu tinha que ir sozinho. Então eu ia andando mesmo a Caxambi inteira até chegar lá, e eu achava bem complicado mesmo, porque eu era o mais novinho da turma na época. Só que minha mãe falou para fazer a primeira comunhão, meu pai nem exigiu muito não. Mas minha mãe falou, não, você tem que fazer a primeira comunhão, você tem que seguir uma religião. Apesar de minha mãe não seguir hoje o catolicismo, mas ela na época me obrigou, falou, não, você tem que ter uma religião. E eu acabei fazendo só a primeira comunhão mesmo, aos trancos e barrancos, não gostando. Mas já frequentei outras religiões também, mas onde eu me sinto mais confortável mesmo, Sim. em paz, é na igreja católica. Então hoje você busca a igreja atrás da sua paz. Isso, exatamente. Porque assim, o Lucas hoje, ele continua na igreja porque ele se sentiu confortável, né, dentro da educação, né, do compartilhamento de ideias. E você é atrás da sua paz. Exatamente. Pode crer nessa aí de como a gente conta do pai, de cima da nossa fé, né? Isso. Cara, eu até um ponto que eu tenho que melhorar ainda isso em mim, né? Mesmo sendo catequista há muito tempo, a religião ainda não é um assunto que eu me sinto confortável com uma roda de amigos. Porque eu vejo a religião igual política. A maioria das pessoas fala que sabe, eu sei debater política, mas você sabe debater política quando o amiguinho tem a mesma ideologia. Eu não sou a pessoa que dissemina muita coisa que tenta melhorar, mas quando encalha de nossa religião, eu vou tentando, tipo assim, não criar um conflito, sempre entender a outra parte da religião, né, pós-aula, ou sempre pós-prova, né, que você sempre tomava pau, você tem que comemorar alguma coisa, né? Afogar as mágoas, né? Afogar as mágoas, sempre cai algum momento de religião. Eu sempre fui defendendo a minha fé e também mais sem respeitar a do coleguinha. Eu tenho um pensamento parecido com o seu também, Lucas. Eu sigo bem aquele ditado, de que política, futebol, religião são assuntos difíceis de ser discutidos. O meu pensamento referente à religião, eu acho o principal é que tem que ser respeitado.
Não tem essa que uma religião é melhor do que a outra. Não é mais certo, não é minha certa. Como eu falei anteriormente, eu na minha infância eu frequentei outras religiões também. Eu não vejo ninguém na igreja católica obrigando, dizendo que somente a religião deles é a mais correta. Que eu também concordo que, devido ao passado, né, que nós temos, sabe que a igreja católica também tem suas falhas. Aquilo, né? Não é aquilo, é cultural, né? Foi o que eu falei, é cultural, todo mundo, né? O catolicismo eu estudei em colégio de freira, eu fiz a primeira comunhão também forçada, porque era tarde, tinha que ir sozinha. Minha mãe teve que implorar, porque eu faltei no dia da prova. Eu repeti, como você repete no primeiro? Eu quase que aconteceu isso comigo, mas eu era pequeno. E vai explicar pra minha mãe, sabe? Eu falei, mãe, a gente tá mentindo. Minha mãe tem uma dor de barriga, mas eu tô mentindo pra falar pra Deus, pra fazer a primeira comunhão. Entendeu? Porque ele foi num lugar onde ele se sentia mais. E eu acho que é isso. Eu acho que é você ter a sua fé, você acreditar em Deus, e aí cada um chama o Deus da maneira que deseja, uns chamam de Xalá, né? Espírito Santo, Deus, Cristo, enfim. Então eu acho que. E tá tudo bem. E é isso, tá tudo ótimo. E outra coisa, Lucas e Bruno, tem algum santo devoto? Mesmo tendo feito, né, você fez na Aparecida, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora na Aparecida. Atualmente eu tenho meus santos de devoção. Não tem nenhum carisma com... É o São Judas Tadeu. É só no dia do jogo. Só no dia do jogo. Em setembro, aqui, vai ter a Copa do Brasil. Porque tem muito disso, né? Eu não frequento a igreja católica, né? Escolhi uma outra religião onde eu me sinto bem. Mas eu ia nas festinhas de Santo Antônio, meu pãozinho tá ali no meu arroz. Porque eu tenho uma tia devotíssima de Santo Antônio, então a gente ia sempre na missa, porque na minha janela do quarto dá direto pra igreja, mas eu fiz primeiro comunhão ali no Coração de Maria. Que minha mãe também é muito católica, eu fiz minha missa de 15 anos no Coração de Maria. Ela pediu, eu falei, mãe, tudo bom, de boa. Eu também sou devoto de São Expedito. Santo Expedito também. Casei na igreja. Quando o Arthur nasceu, o avô do Ricardo ainda era vivo, né? O Marcílio. Tanto que assim, o Arthur tem o sobrenome do Marcílio porque foi em homenagem a ele, né? Então o Briane, que o Arthur tem, era do avô do Ricardo. E o Marcílio sempre foi muito católico. E aí, quando eu fui batizar o Arthur, né? Eu batizei o Arthur com 5 meses, eu perguntei pro Marcílio, onde você quer que eu batize o Arthur? Né? Porque assim, eu tinha consciência que o Arthur ia ser o último bisneto que ele havia nascido, né? E o Arthur realmente é o caçula, né? Eu já sabia que eu não ia ter outro filho, aí eu perguntei pra ele, eu quis fazer esse carinho pra ele, porque eu sabia que pra ele era importante, né? E ele fez questão de no batizado do Arthur, ele foi, mesmo com toda a dificuldade, e assistiu a missa, né? Então assim, o Arthur, né, ele tem essa coisa. E foi na Nossa Senhora Aparecida. Então, eu vou contar a minha experiência. Minha avó paterna, era muito católica, fervorosa. Quem sabe disso, já contei isso. E viveu para a igreja. Então, assim, eu fui criada na igreja de Santo Antônio por conta da minha avó. Então, fiz catequese, fiz tudo. Só que a minha mãe era espírita, né? E os meus avós maternos também. Só que aí a vida mudou, a gente foi crescendo, e quando minha mãe veio a óbito, eu não entendia por que o espiritismo levava a morte de um jeito e eu estava vivendo outra. Porque eu queria viver meu luto, eu queria chorar, eu queria sofrer. E eles não, o tempo tentando me animar, a vida é assim, Enfim, aquilo ali naquele momento não entrou pra mim. E é onde eu encontrei paz na igreja católica, que me acolheu durante 3 anos que eu vivi esse luto. Eu tinha o meu refúgio, o meu acolhimento. Eu gosto de missa muito bem, as missas eu adoro, porque missas cantadas, eu acho tão bonitas. Então, aí é você estava conversando antes, né? Porque acho que não era uma coisa que antigamente era assim, né? Eu acho muito. Sim. Agora não tem música. A própria igreja, durante o tempo, ela foi se moldando para não perder fiéis também, que evangelizar mais. Pô, antigamente, por exemplo, o avô do Ricardo pegava a missa que o padre ficava em costas para a plateia. Sim. A missa era assim, tipo, pra missa, o padre assim, ó, só olhando para o altar. Depois, com o tempo, o padre virou, começou a ter as canções, aí uma forma de chamar mais o povo, né? Sim, com certeza. Até os jovens pra falar também. Exatamente, pra falar com os jovens, né? Porque assim, se não falar com os jovens... negócio...
Lucas, você tinha, por exemplo, você foi muito jovem, né? Sim. Pra Crisma, quando você começou a fazer parte. Você tinha vergonha? Tipo, seus amigos chamavam assim, sábado, tipo, se o Lucas vai ter bola. Tinha. Você falava, eu tinha. tenho um compromisso, você fala, não, eu tenho que ir pra igreja. Vamos jogar eu tenho Playstation, coisa. eu tenho que ir pra missa. Que a Crisma foi ali bem no finalzinho do ensino médio, né? Do segundo pro terceiro. Boa, pô, Lucas, no seu site ele sabe. Pô, cara, tem um Crisma. Por quê? Como é que é? Que é? Aí eu, cara, vai lá, vamos lá. Ah, vamos, pô, vai ter a época das matinezinhas. Matinê. Aí eu, pô, cara, tem um Crisma. Super triste. Sofrimento. Mas isso é verdade, porque ó, pra eu descobrir, porque a gente sempre chamava, Lucas, aí treino em sábado. Pô, tem compromisso. Pô, Lucas nunca falou pra ele tem compromisso. Pô, Lucas, tem compromisso todo sábado. Até que ele não sabe. Não, que eu tô no Ai, Aí eu pessoal, tudo, ela de É. bem desse Quais jeito. são os pontos principais, Lucas, da religião pra você? O que te levou a permanecer lá? Porque quando você era novo, você meio que foi obrigado, né? Mas aí é a escolha de permanecer. Agora é uma escolha. Agora é a escolha. Na passagem do filho pródigo, né? Aquele filho que perde a metade da herança dele, Uhum. gasta tudo, Sim. com farra e tal. Mas quando ele vê que ele tá comendo, porra, lavagem dos porcos, pô, até pegar do meu pai, tem uma comida melhor. Ele vai lá e volta pro pai. A geração realmente foi do pai do quê? Você vê de braços abertos, já acolher ele. Cara, enquanto isso na igreja católica, tipo assim, mano, eu posso ser. Não é o certo. Pode vacilar, né? Pode dar errado, Pode né? vacilar e tal. E o acolhimento Assim, é total. O grande problema, tipo assim, o julgamento é das pessoas, né? Da Sim. comunidade, mas a pessoa que Da sociedade. que é Deus, cara, ele vai estar me julgando de braço aberto. Tipo, Sim. ah, Lucas, você fez isso de errado, se confessa, tenta não fazer, mas eu vou dar que seja de braço aberto pra você. Por isso que Deus é isso, Deus é é amor. esse conforto que me encontrou. Tem um motivo que Claro, nem o padre Gabriel fala lá. Qual o principal motivo que eu vou pra igreja? Do lado da minha casa. Mentira. Só vem pra comer, só vai pra igreja, fica do lado da casa dele. Me ajuda. Deus tá assim, me ajuda a te ajudar. Deus sabe se é meu maior. Esse é meu maior desafio. essa ovelha vai ser difícil. Essa ovelha aí tá rebelde. Cara, basicamente o Lucas falou a mesma coisa que eu penso também. É justamente isso. Por mais que você fale, você erre, Deus está sempre ali de braços abertos. Te ensina como que você tem que seguir, né? Que não é só uma coisa religiosa, é para a vida mesmo. Boa parte que tem as palavras da Bíblia está dizendo para você como é que você tem que comportar na vida. Eu geralmente, às terças-feiras, lá em casa a gente reza, a gente pega uma passagem tanto da Bíblia quanto do kardecismo, porque a Cláudia ela é kardecista. E a gente faz essas comparações justamente sobre isso. E a maioria das mensagens é justamente isso, a gente passa pro Mateus isso. Que o que está falando ali não é só realmente uma palavra de Deus referente à religião. É justamente para a nossa vida mesmo, a gente seguir aquilo ali presente na nossa vida. É um ensinamento. Mas eu acho isso muito legal, assim, tipo, pessoas que convivem na mesma casa com religiões diferentes, tem esse respeito, tem esse entendimento. Porque, por exemplo, o Mateus, ele agora ele entende, né, um pouquinho a sua vivência, a vivência da Cláudia, que é igual lá em Quando casa. você se encontrar, é o que você vai se achar. Porque, tipo, quando você não se encontrar, mas vai vencer uma boa pessoa, acredita em Deus ou seja qualquer outra coisa, cara, você tá fazendo o seu papel. Temos para encontrar a católica. Odiava a catequese hoje. Então, Adora. E pratica o E bem, né? vive Vive isso, né? Eu acho que Pratica a mais sua importante experiência, é né? isso, Passa a sua. Eu acho que é é. isso que importa, né? Muito obrigada por agradeço o convite. vocês terem vindo aqui. Vocês topado. gostaram? Ainda mais tinha comida. É porque o Bruno veio só pra comer. Faz a plaquinha aqui pra mim, só vem pra comer. Acabou que, né, ele contribuiu um pouquinho. Bastante. Mas muito obrigada. Obrigado. Isso vai ser uma sequência, né? A nossa intenção é falar um pouquinho de cada religião. Até porque tem pessoas, como a gente falou, né, que não tem ainda a religião, assim, a opção delas, né? Eu acho que a gente precisa, até para poder tirar um pouco dessa distância que às vezes a gente tem, né? Entre as religiões. Em que a religião não pode se Se você é misturar. católico, eu não posso falar com você porque eu sou espírita, bandista, enfim. Não, eu não tenho isso, a gente é amigo. E Deus está em todos nós, né? Que bom. Isso aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Não se esqueçam, segue lá, vai no nosso TikTok, no nosso Instagram, continua aqui Compartilha tudo. conosco no YouTube. YouTube, ok?
E ó, finge que é fofoca e espalha pra geral!